E é aquele tipo de pergunta que a gente faz o passo a repassa. É você que vai me dizer. É você que está se preparando que vai me dizer se você vai ter realmente o desejo e a dedicação de aproveitar o máximo de tempo possível dentro da sua estrutura, que ninguém vai parar de trabalhar para poder estudar, para ter, então, essa preparação completa, porque, assim, vocês sabem que a aula é esse momento aqui, e que é importantíssimo, eu sei que as aulas ficam gravadas, que o pessoal eventualmente pode assistir, não é? Depois, mas façam de tudo para acompanhar as aulas regularmente, no momento em que elas estiverem sendo ministradas, porque você pode tirar dúvidas, você pode perguntar, você pode conversar, você pode aí fazer uma série de intervenções, e a própria, né, pessoa que está dando aula, o próprio professor, a professora, fica muito mais empolgado, né, quando isso acontece. Então, a aula é esse momento maravilhoso, esse momento ao vivo, né, só não é presencial, mas é ao vivo, é online, é síncrono, e o restante do tempo tem todo esse processo aí, essa preparação, que nós também vamos estar no pé de vocês, viu, gente? A gente vai estar acompanhando aí, inclusive sugerindo roteiros, cronogramas, planos de estudo, para que você possa cumprir todo o conteúdo, ok? Todo ele. Então, assim, só para a gente relembrar, as aulas vão começar dia 16 e vão até praticamente o dia. Eu digo praticamente o dia porque a prova é dia 16, mas vai ter de manhã e à tarde. A gente deve fazer alguma atividade, eu acredito, né? Não conversei com os meninos, no dia 15, né? Então, serão dias inteiros, intensos de preparação, com todos os professores das matérias que são básicas, né? A da professora Estela, por exemplo, é básica para todas as áreas, para todos os cargos, e aqueles que não forem, né, específicos, como tem um ou outro aí, a gente também vai criar uma alternativa para ter encontros específicos com essas disciplinas, que a exigência é específica para alguns cargos, ok? Mas nós vamos estar juntos o tempo inteiro. Inclusive, a minha área vai ser muito pouco cobrada, que eu fiquei até triste, sabia, de verdade, por isso, porque, assim, eu acho que qualquer profissional que vai trabalhar numa cidade, porque tem muita gente de fora que vai trabalhar nessa cidade, que vai querer fazer o concurso, você tem que conhecer a cidade, tem que conhecer a realidade, tem que conhecer a população, tem que conhecer a história. Não colocaram, Estela, só colocaram para duas formações, que são dois cargos, que são motorista e auxiliar de saúde bucal, não é? Todo mundo tem que ter. Eu preciso conhecer a realidade de onde eu estou ou de onde eu vou trabalhar, porque é lá que eu vou trabalhar, porque é lá que eu vou inserir os meus conhecimentos, o meu esforço. Eu preciso saber disso. Mas, enfim, é uma crítica também que eu vou fazer aos editais, que tem que ter essa preocupação, não só porque eu adoro dar aula desse tipo de disciplina, de atualidade, então, importantíssimo, né, o que está acontecendo no mundo. Mas, mesmo assim, como a gente vai ter tempo durante a semana, eu já falei para os meninos, não importa, eu vou dar aula. O que a gente vai ter? Olha, aula com professores especialistas, professores que são absolutamente, né, treinados e experienciados no trabalho que fazem, gente da área, inclusive, com excelente didática, professores que têm referência, aulas que são ao vivo, aulas que ficam gravadas para você assistir quantas vezes você quiser, inclusive, essa vantagem aí, até eu discuti, mas o povo não quis negociar, ficou, né? Um ano, você vai ter um ano de acesso a todas essas aulas, gente. Quer dizer que se acontecer como vão acontecer outros concursos, você de repente pode ter acesso ainda a essas aulas. A maioria dos cursos não fazem isso. Acabou o concurso, tirou do ar, deslinkou todo mundo, acabou. A gente vai deixar um ano no ar todo esse material. Todo o material didático, não só das matérias específicas, como das matérias gerais, vocês vão receber. Normalmente, esse material é vendido à parte, porque a pessoa pode comprar ou não, ela pode escolher estudar por conta própria, ela pode ter material de pesquisa que ela fez, com a gente não. Você vai receber esse pacote com as aulas, você vai receber todo esse material, e a coisa mais preciosa, isso aqui eu estou te dizendo de coração mesmo, porque eu já fiz isso várias outras vezes, e nunca vi um trabalho como esse. Gente, o carinho que a Silvana e o carinho que o Robert tem com a gente, com vocês, é uma coisa impressionante. Eu também estou aprendendo a fazer isso. Digo, gente,
Que bom que a gente consegue estar tão perto das pessoas, pegando literalmente, às vezes, na mão, abrindo à distância. Abre teu celular aqui, que eu abro aqui, que eu vou te explicar como é que faz o processo, ajudando no período de inscrição, ajudando no processo de pagamento. A gente vai ajudar em todas as etapas. Quando sair o deferimento da sua inscrição, se não sair, vamos ajudar a fazer recurso, enfim. O que a gente está propondo é muito mais do que preparar vocês na teoria para acertar as questões do dia da prova. É para você passar por todos os processos que são necessários até o dia, com a nossa ajuda, com a nossa experiência dos nossos professores, com a Estela, com todo mundo que vai estar aqui junto com vocês. E a gente lançou, Estela, uma promoção que é inacreditável, você sabe disso, porque você já participou de outros concursos. Um curso como esse custa em média 300, 400, já havia até de R$ 600. A gente está fazendo, para quem assistiu a live de segunda, e para quem também está nessa live, né, até hoje, meia-noite, tudo isso que eu falei, R$ 97. R$ 97, essa quantidade de aulas, de material, de acompanhamento, de apoio, e é só até hoje, porque aí depois de hoje, né, que a gente precisava também fazer isso até, Estela, como uma forma de agradecimento, porque, como eu te disse, né, eu estava lá em Porto, aí Robert, que manda na gente, né, me deu a ordem, faça um vídeo chamando o pessoal de Beirão. Eu digo, gente, eu estou em Porto Seguro, estou na praia, o que tem a ver? Faça, eu fiz sem fé. Aí bota na internet, aí daqui a pouco a gente tem um grupo com quase 400 pessoas acompanhando a gente. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E aí já conheci, já tem gente me seguindo no Instagram, já estamos fofocando por lá também, trocando intimidades. Que coisa massa. Então, até para agradecer isso, a gente colocou esse valor que, de verdade, gente, a gente não... A gente vai, né, consegue, logicamente, pagar, porque a gente não faz nada de aventura, né? Mas é muito pouco. É muito pouco. Então, ó, até hoje, meia-noite, é a decisão que você pode tomar. Então, gente, beijo maravilhoso para todas vocês, para todos vocês. Uma excelente aula. Aproveitem bastante essa maravilha, essa simpatia, essa delícia que já está aí na tela sorrindo para vocês. Eu adoro gente que ri. Adoro gente que sorri. Não é? É uma forma da gente dizer, estou aqui aberto, ó, vamos dividir o nosso conhecimento, tá certo? Para variar, eu só vou pedir uma coisa rápida. Cadê minha chuva de corações? Cadê minha chuva de corações, que até aqui não recebi nada, não recebi nenhum coraçãozinho. E aí, cadê? Nossa chuva de... Ih, os corações que explodem na tela. Vamos lá, vamos encher a tela de corações. Cadê Sheila, Silvana, Simone, Soraya, Patrícia, Natália, que não mandou coração ainda? Coração, 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 coração. Soraya mandou vários corações de uma vez só. Beijo, meus amores. Vou ficar aqui, ó, caladinho só para aprender. Estela, querida, beijo, meu amor. É com você. Até daqui a pouco. Boa noite, gente. Aproveitando aí as palavras do professor Adão, que felicidade, né? Estarmos juntos aí com o Dom, nesse novo concurso. Que bom estar aqui com vocês, né? Com esse grupo grande. Como Adão, né, já me apresentou, não sei se tem algumas pessoas aqui que já estiveram conosco em outros momentos. Meu nome é Estela Renate, eu sou enfermeira de formação, bacharel em saúde, né? Estou no processo aí de educação, já tem 13 anos já, formando os profissionais, auxiliando os profissionais, né, na capacitação permanente, em concursos também. E como eu falei, é um prazer estar hoje com vocês. Estaremos hoje no aulão, né, dentro da disciplina de legislação, que é uma disciplina comum, né, a vários cargos aí no concurso, na área da saúde. Então, assim, são temas extremamente relevantes, que são cobrados mesmo. E, né, nós vamos estar nessa parceria aí ao longo, né, desse praticamente 2 meses, trabalhando com vocês esses assuntos, né? Para alguns pode parecer um pouquinho chato, né? Legislação, decreto, lei, mas vocês vão ver que vai dar certo, nós vamos trabalhar cada legislação, cada decreto de uma forma mais simples, tá? Tentando trazer todo o entendimento para vocês, para que vocês possam reproduzir isso no momento da prova, mas também para a vida profissional de vocês, certo? E além da parte de legislação, nós teremos também os momentos de conhecimentos específicos, tá? Acredito que o pessoal aí, né, Robert, Silvana, depois vai estar passando para vocês a programação direitinho,
para que vocês se organizem e também já tenham uma ciência prévia, né, de como é que será essa explanação desses conteúdos, tá bom? Mas, né, já sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Quero dizer, tá, que eu quero participação de vocês, tá? Podem perguntar, não tem nenhum problema, inclusive eu gosto, tá bom? Então, assim, no momento da explanação, se tiver alguma dúvida, pode interromper. Caso queiram escrever no chat, pode. Se quiserem também abrir o microfone para estar perguntando, aqueles que, né, não são tímidos, também está liberado. E aí, ao final, nós iremos praticar também algumas questões dos temas que nós iremos trabalhar hoje, para vocês verem, né, já irem se familiarizando, como é que cai esse conteúdo nas provas e também para vocês verificarem que realmente são conteúdos que são cobrados, né? E como eles são cobrados nas provas e acabam fazendo diferença na pontuação final. Porque quando a gente fala de legislação, nem todo mundo tem aquela paciência de estudar, de prestar um pouco de atenção, e aí aqueles candidatos que conseguem acertar essas questões acabam ganhando uma vantagem em relação aos demais conteúdos, ok? Vou estar aqui agora explanando para vocês o slide. Só um momento. Vocês estão o áudio está bom? Confirmem aí. Sim. Pronto, ótimo. Sim. Tá ótimo para mim. Para mim tá ótimo. O meu também está ótimo. Então, vamos lá, certo? Como eu falei para vocês, nós vamos falar, né, a parte inicial de legislação. Vocês vão estar nos acompanhando aí, né, ao longo dessas semanas. Vocês vão ver que eu trabalho de uma forma mais cronológica, porque eu acredito que é também a maneira mais compreensível, né, para a gente poder entender melhor, né, a questão da evolução das leis e dos decretos, porque realmente é um assunto um pouco chato. Mas aí, quando a gente entende, né, como vai ocorrendo essa evolução, acaba ficando mais fácil, né, o entendimento dos conteúdos, tá bom? Então, primeiro, vamos entender melhor o contexto de como é que foi esse processo de evolução. Interferência. Será que tem algum áudio ligado? Tem, de Thalita. Deixa eu ver se eu consigo silenciar. Não consigo silenciar por mim aqui. Thalita, se você puder fechar o microfone, por gentileza. Vamos ver se resolveu. Então, inicialmente, vamos entender como é que se deu essa evolução das políticas de saúde no Brasil para que nós chegássemos até o momento atual, né? Que anteriormente é o momento da formação do SUS e é o sistema que nós estamos vivenciando até os dias de hoje, né? Então, a gente precisa entender que antes do SUS, nós não tínhamos no Brasil um sistema único de saúde, né? O que isso significa, Estela? Eu quero dizer para vocês que a gente não tinha um sistema público, né, garantido pelo Estado e que oferecesse essa assistência à saúde a todos os brasileiros, né? Independente da classe social, independente da questão, por exemplo, trabalhista. Então, nós não tínhamos isso antes do SUS. Então, o que nós tínhamos no país eram ações isoladas, tá, de organizações, sejam organizações da sociedade ou organizações de empresas, que ofereciam a um determinado grupo a assistência à saúde. Tá? E essa assistência à saúde, essa assistência médica à saúde, ela era restrita e privada. Né? E quem não tinha esse acesso, como é que ficava? Nós tínhamos, na época, né, organizações filantrópicas, principalmente ligadas à Igreja Católica, que prestava esse atendimento, e também algumas ações isoladas do Estado, principalmente relacionadas, né, teve um momento de campanhas de vacinação, né, de ações isoladas na sociedade, mas que não garantiu essa amplitude de assistência médica para a população. Nós vamos ter o primeiro momento de organização da sociedade na década de 20, tá? A partir de 1923, onde a gente tem a criação das CAPs. Aí eu coloquei na tela para vocês. Deixa eu ver. Não.
Só um momento. O que eram as CAPs? Então, agora para vocês. As CAPs eram as caixas de aposentadoria e pensão, que eram organizações de profissionais, tá, de alguns setores da sociedade. Michela está dizendo que não está conseguindo ver o slide. E agora? Está apresentando aí para vocês? Ah, não. Sim ou não? Tá sim. Para mim não tá vendo, não tô vendo, conseguindo ver, não. Não, saiu. Para mim aqui também está aparecendo na tela. Tá aparecendo. Agora, E agora? normalmente. Para mim tá aparecendo também, normalmente. Então, aqui nós temos no início, estão vendo as CAPs, que são as caixas de aposentadoria e pensão, que surgiram aí em termos de 1923, né, na década de 20, certo? E aí, o que eram essas caixas? Eram grupos formados por trabalhadores, nós tínhamos, né, o grupo de trabalhadores, por exemplo, relacionados à mineração, o grupo de trabalhadores relacionados à atividade náutica. Então, eram grupos de trabalhadores específicos, onde essas empresas, que eram empresas privadas, elas se organizavam e começaram a recolher desses trabalhadores um valor que era depositado nessas caixas de aposentadoria e pensão, certo? Qual era o objetivo dessas caixas de aposentadoria e pensão? Era que quando o trabalhador, né, ele, em algum momento, ele necessitasse, seja, por exemplo, uma questão de adoecimento, ou a própria aposentadoria, porque a gente não tinha, né, o INSS ainda nessa época. Então, quando ele precisasse se aposentar, ou até por uma situação de saúde, ele pudesse retirar esse valor e conseguir ter essa assistência garantida, né? Então, assim, o restante da população não tinha acesso, tá, a essas caixas. E também não eram todas as empresas que tinham isso. Não era obrigatório todas as empresas terem essas caixas de aposentadoria e pensão. Então, nós tínhamos uma pequena parcela ali da população que era trabalhadora tendo acesso a esse recurso, ok? E quem não tinha? Quem estava fora desse grupo? Quem estava fora desse grupo ou pagaria, né? Teria que tirar do seu próprio recurso para garantir essa assistência à saúde, ou iria recorrer às instituições religiosas e filantrópicas para conseguir ter essa assistência médica, né? Isso perdurou mais ou menos de 1923 a 1933. Então, nós temos aí 10 anos, né? Uma década de como é que se organizava essas caixas de aposentadoria e pensão. A partir da década de 30, houve uma mudança. Então, algumas caixas começaram a se unir e formar, então, os institutos de aposentadoria e pensão, que eram os IAPs. Qual era a diferença, tá, principal entre as caixas e os institutos? O instituto agora era maior, né? Acabava tendo um recurso maior também, porque você tinha mais contribuintes, trabalhadores para essa instituição, só que permanecia a mesma situação. As pessoas que não eram trabalhadoras, ou aqueles trabalhadores que não estavam vinculados a empresas que tinham esses institutos, ou que faziam parte deste instituto, ficavam sem essa assistência médica e também sem essa assistência previdenciária, tá? Porque os IAPs, eles tinham o mesmo fundamento das CAPs. Eram recolhidos valores dos trabalhadores que ficavam naquele, né, sob domínio daquela empresa, né, para poder administrar, e depois, havendo uma necessidade desse trabalhador, o trabalhador teria acesso a esse recurso, seja para assistência médica ou então para aposentadoria. Tá? Nós ficamos aí nesse processo mais ou menos 30 anos, tá? De 1933 a 1966. Na década de 60, nós começamos a ter uma mudança, tá? E uma participação do Estado, enquanto governo, tá? A começar a pensar como é que seria essa assistência maior para a população. E aí nós temos o surgimento do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Vejam que, pelo nome, a gente não tinha ainda um serviço exclusivo voltado para a saúde da população. O objetivo principal era a previdência social. Tá? Era que esse trabalhador, quando chegasse o tempo adequado, ele pudesse se aposentar e ter acesso a esse recurso. Enquanto ele estivesse na vida laboral, caso ele houvesse uma necessidade, um adoecimento, ele teria também alguns benefícios oriundos desse recurso que ele acumulou durante esse período de trabalho. E aí nós temos, então, o Instituto Nacional. Então, nós temos agora a união daqueles IAPs
e também a contribuição de outras empresas. Então, não precisava mais estar ligado a uma classe trabalhadora específica. Tá? Outras empresas poderiam se vincular ao INPS, ao Instituto Nacional, cadastrar seus trabalhadores, e aí a empresa ia recolhendo do trabalhador, que é mais ou menos como funciona hoje o que nós temos em relação ao INSS e alguns também serviços públicos, né, onde tem serviço de previdência específicos. Ok? A partir da década de 70, nós temos uma mudança do INPS. O INPS ele se transforma no INAMPS. Né? Não sei se tem algumas pessoas aqui que vivenciaram esse momento do INAMPS, ou seus pais vivenciaram o momento do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Qual é o marco que diferencia o INPS do INAMPS? No INAMPS, a gente vai ter uma distribuição dos recursos, uma separação desses recursos. Tá? Então, nós temos agora um recurso que vai ser destinado para a Previdência Social e uma parte do recurso que vai ser recolhido dos trabalhadores que vai ser destinado à assistência médica. Então, aquele trabalhador que precisasse, por exemplo, de uma consulta ou de um exame, ele iria até o INAMPS, tá? Pegaria uma requisição, né, uma autorização, e ele seria destinado, ele seria encaminhado para um local específico onde ele teria aquela sua demanda de saúde atendida. Tá? Houve uma mudança significativa? Houve, porque a gente está vendo que há uma preocupação, um olhar mais diferenciado para a questão da assistência médica. Só que qual é o problema? O problema é que ainda aquelas pessoas que não estavam com vínculo empregatício, eles ficavam sem assistência médica garantida. Porque só teria assistência médica garantida quem contribuísse. E quem é que contribuía? O trabalhador. Então, nós tínhamos aí grande parcela da população sem assistência médica, né, garantida como um direito. Tá? Claro, temos desenvolvimento tecnológico nesse momento. Quando a gente for falar uma aula sobre modelos de atenção em saúde, a gente vai ver que nesse momento no Brasil há a construção de grandes hospitais, tá? Temos também um direcionamento de empresas privadas que vão acabar também entrando um pouquinho na administração de hospitais públicos. Nós temos também uma mudança, né, no pensamento em relação ao que seria saúde, mas o que é importante que vocês frisem é que nós estamos aqui, ó, na década de 70, vamos até mais ou menos 1900, né, na década de 90, sem uma garantia de acesso à assistência médica para toda a população brasileira. Tá? O Estado, ele contribuía, tá? Mas como eu falei com vocês, eram situações pontuais. Tá? A gente não tinha uma assistência médica mais ampla para a população. E o que vai mudar? Né? Qual é o momento aí, a chave, certo? Que nós temos? É quando, né, a partir aí da década de 60, né, pós-ditadura militar, nós temos o golpe da ditadura em 64, temos o momento, né, da ditadura no nosso país, e iniciamos o momento da redemocratização, mas aí mais ou menos na década de 80. Nesse momento, a população, junto com outras reivindicações, começam também a garantir, né, a pedir que o Estado garantisse à população essa assistência à saúde gratuita. Gratuita, né, entre aspas, né, que seria puxada de impostos, que a gente vai ver mais para frente. Mas que o Estado ele garantisse a todos os brasileiros essa assistência, e não mais a quem apenas contribuísse, a quem tivesse apenas com vínculo empregatício. Então, isso começa a ser um movimento dentro da população, um movimento tão grande que nós temos até um nome, que é um marco, né, para o surgimento posteriormente do Sistema Único de Saúde, que é a reforma sanitária. Tá? Então, nós temos esse momento de reforma sanitária no Brasil, onde nós temos movimentos sociais que vão surgindo. Esses movimentos eles são compostos por trabalhadores da área de saúde, também por pessoas envolvidas com a questão da política no nosso país. Como eu falei, nós estávamos vivendo um momento de redemocratização. Temos a própria população comum mesmo exigindo, né, um direito à saúde e exigindo também que esse direito ele fosse garantido, ele fosse assegurado dentro da Constituição Federal. Certo? E aí nós temos, então, em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é um momento onde todas essas reivindicações elas são colocadas em pauta pela população e onde começa a discutir um novo modelo, então, de saúde. Né? Uma saúde pública, uma saúde que fosse gratuita, uma saúde que atendesse realmente a todos os brasileiros. Né? E aí, quando chega em 1988, nós temos a Constituição Federal, né? Nossa nova Constituição Federal.
E aí, como, né, uma vitória desses movimentos sociais, uma vitória da reforma sanitária, nós temos a inclusão de um artigo, né, de uma parte dentro dessa Constituição Federal relacionada à saúde, que é composta pelos artigos 196 a 200, onde ele vai tratar dessa relação, desse novo modelo de saúde, que posteriormente a gente vai chamar de Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Tá? Então, nós temos isso agora garantido em lei na Constituição Federal em 1988. E aí, quando chega em 1990, onde nós temos aí, né, um governo democrático, com novas eleições, né, o governador, o presidente eleito, né, por eleições democráticas no Brasil, e aí nós temos, então, a criação do SUS através de duas leis, que são as leis orgânicas da saúde, que eu vou estar falando para vocês. Né? Por que é importante a gente falar de todo esse processo, né? Para a gente poder entender depois, quando a gente for falando mais especificamente, né, das leis que fundamentam o SUS, a gente entender de onde é que veio, né? Quais são as bases, quais são esses fundamentos, por que foi tão importante, né, estar descrito dessa forma. Né? Então, a gente precisa entender todo esse contexto de luta e o que a população brasileira passou para garantir a existência de um sistema público e gratuito no nosso país. Até aqui, tudo bem? Coloquem os legais, se tiver, para que eu possa continuar. Então, vamos lá. E aí nós temos, eu coloquei aqui para vocês nesse slide, os marcos. Então, quais são os marcos, né, da saúde pública no nosso país? Então, nós temos aqui no primeiro quadrinho, tá? A reforma sanitária, que eu abreviei RS para vocês. Então, a reforma sanitária, ela se inicia mais ou menos ali, né? Nos primeiros anos da década de 1970, e nós temos aí em 86, como eu falei, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Por que eu estou reforçando isso, gente? Porque vocês têm que gravar, tá? Se tem uma conferência que foi importante, que mudou, né, as concepções de saúde do nosso país, é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nós temos conferência até hoje, nós vamos falar nas próximas aulas, né? Isso, mas vocês têm que gravar, 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque isso é informação que cai na questão, tá? Nas questões de concurso. Okay? E aí nós temos, né, oriundo desse movimento da reforma sanitária, nós temos em 88 a Constituição Federal, que eu falei para vocês, tá? Em 1990, então nós temos a criação do SUS. 70 tá? E 81, 42. E aí, quem são, né, se vocês virem em algum momento, alguma questão perguntando, quais são as leis orgânicas do SUS? Ou seja, as leis que fundamentam, né, a criação do Sistema Único de Saúde, são as leis 8.080 e 8.142. Tá? Nós teremos momentos também específicos de uma aula, onde eu vou detalhar para vocês, tá, os pontos mais importantes dessas duas leis. Tá? Mas, de início, vocês já vão gravando essa informação aí. As leis orgânicas da saúde são as leis 8.080, que é a primeira, e a 8.142, tá? Vou explicar também para vocês nessa aula por que houve essa divisão, tá? Inicialmente era para se ter uma única lei, que era a 8.080, mas aí algumas partes dessa lei foi vetada pelo então presidente da República, né, em 1990, e aí novamente pela pressão popular nasce então uma nova lei no mesmo ano, que é a 8.142, oriunda da 8.080, ou seja, aquilo que foi vetado na 8.080, a população brasileira conseguiu lutar e alcançou que fossem colocados na 8.142, tá? Por isso que nós temos essas duas leis. E aí, criando-se, então, o Sistema Único de Saúde, a partir daí nós vamos ter toda a estruturação dele, que vão ser derivadas as leis, portarias, decretos, que algumas nós iremos trabalhar, né? Faz parte do conteúdo programático do concurso, tá? Mas eu quero que vocês entendam nesse momento que após a estruturação do SUS, a gente teve dentro do SUS a criação da atenção básica, que é um dos pilares, né, dentro dos modelos de atenção à saúde no SUS. Tá? Que a gente vai falar também um momento sobre a atenção básica, que é onde a gente tem a estratégia de saúde da família, onde a gente tem, né, as unidades básicas de saúde. Então, todo um contexto bem específico. Por quê? Porque a atenção básica ela vai representar, né, um modelo de assistência à saúde visando a prevenção, a proteção e a recuperação da saúde da população, que é basicamente o que o SUS ele promulga como seus objetivos. Tá bom? E aí nós temos, em 1991, né, nós temos a criação do PACS,
que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde, que faz parte da atenção básica, tá? Ou seja, faz parte do Sistema Único de Saúde. E, posteriormente, esse PACS ele vai se transformar no EACS, que é a Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde. Tá? Esse PACS ele vai se transformar também no que nós vivenciamos hoje como a Estratégia de Saúde da Família. Certo? E aí a gente vai entender também, quando a gente for falar dessa da atenção básica, nós vamos entender quais são as diferenças entre unidade de saúde da família, por exemplo, unidade básica de saúde, né? A gente vai ter algumas diferenças na composição, por exemplo, dos profissionais que vão trabalhar, né? Na formação da equipe, na estruturação e alguns pilares de diretrizes, tá? Isso tudo eu vou explicar para vocês, que estão baseados na parte da legislação. Mas eu quero que vocês entendam que a atenção básica, ela faz parte do Sistema Único de Saúde, e como marco dessa atenção básica, nós temos ali o programa, né, de agente comunitário de saúde, que se transformou no programa de saúde da família, está dentro do programa de saúde da família, que hoje é a estratégia de saúde da família. Okay? Outro marco também que eu quero, né, destacar para vocês, que a gente vai falar mais para frente da estratégia de saúde da família, eu quero que vocês diferenciem também, é que a estratégia de saúde da família, ela não está à parte do SUS, tá, gente? A atenção básica, a estratégia de saúde da família, são todas estruturas dentro de um sistema maior de saúde, que é o nosso SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Tá? Posso continuar até aqui, ok? Então, vamos lá. E aí eu trouxe para vocês, né, falando mais especificamente da Constituição Federal, os artigos que eu falei para vocês, que vão embasar os pontos relacionados à saúde, que vão originar e estruturar o nosso SUS. Nós temos, como eu falei para vocês, dos artigos 196 ao artigo 200, tá? No artigo 196, ele vai definir a saúde, né? O que seria a saúde. Então, ele vai trazer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pode parecer, isso aí é óbvio, né? Não, isso aqui é uma... Lembra de todo o contexto que eu expliquei para vocês, de como é que, né, estava a saúde no nosso país. Então, esse momento aqui foi um momento de grande conquista, um marco para a população. Porque nesse momento, em 88, nós estamos ali, dentro da Constituição, né, um artigo dizendo que, a partir daquele momento, o Estado ele tinha obrigação de oferecer, de ofertar saúde para a população. Né? E era para toda a população. Então, é um direito de todos. Então, não mais apenas para a classe trabalhadora. Okay? Ou para uma parte específica da classe trabalhadora. E seria garantido como essa saúde? Aí o próprio artigo já traz, né? Garantido mediante políticas públicas, né, sociais e econômicas, que vão derivar, né, todas as nossas leis, que nós iremos trabalhar, visando o quê? A redução do risco de doença e de outros agravos. Então, também se entendeu, né, que a saúde ela deve ser trabalhada não apenas no momento do aparecimento da doença em si, mas entender que é preciso ser trabalhado alguns aspectos para evitar o próprio adoecimento da população, né? E também o surgimento de outros agravos que influenciam a saúde dessa população. E além disso, o que é importante também que foi destacado aqui? O acesso a essa saúde. Então, no artigo 196, ele vai trazer que esse acesso ele deve ser universal. O que quer dizer universal? Que ele deve, né, deve ter uma cobertura para todos os cidadãos brasileiros e de forma igualitária. Então, sem nenhuma forma de discriminação. Então, não importa mais se aquele cidadão ele contribui ou não naquele momento, né, com recurso oriundo do seu trabalho, não importa mais. Qualquer pessoa teria acesso a essa saúde. E as ações e serviços deveriam, qual era o objetivo dessas ações e serviços, né, que iriam surgir? Era a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Né? Eu marquei de negrito porque a gente vai ver mais para frente, algumas questões vão cobrar, e eles enfatizam bem essa questão, tá? Do objetivo do que seria o artigo 196, da saúde, então, a promoção, proteção e recuperação, e a questão do acesso, de forma universal e de forma igualitária. No artigo 197, ele vai trazer o quê? O papel do poder público dentro dessa nova concepção de saúde do nosso país. Então, o poder público enquanto instituição, e aí nós veremos que nós temos a divisão, né, desse poder público em 3 esferas. Quem são essas esferas? A União,
os estados e os municípios. Então, nós temos 3 esferas governamentais que constituem esse poder público. E aí, qual é a função desse poder público dentro desse novo sistema de saúde, né? É responsável pela regulamentação, né, desse sistema, pela fiscalização e pelo seu controle. Tá? No artigo 198, ele vai trazer alguns pontos importantes que vão nortear o surgimento das diretrizes do SUS. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? E aí o artigo 198 vai trazer os aspectos importantes que devem fundamentar o caminho desse novo sistema de saúde, que é a descentralização, ou seja, né, as ações e serviços que serão oriundos desse novo sistema de saúde, eles não devem estar centralizados em apenas um local, apenas um estado, eles devem ser distribuídos para todas as regiões do nosso país. O atendimento ele deve ser integral, então ele já está pensando, né, em como é que é a forma desse atendimento, então ele tem que garantir, né, o acesso a toda a população, contemplando todo o aspecto desse indivíduo, certo? Então, por exemplo, o aspecto mental desse indivíduo, o aspecto social, né, o aspecto físico. E outro ponto importante que já vai estar na Constituição e que nós veremos lá também como diretriz do SUS, que ele vem reforçar a questão da participação da comunidade. Então, na nossa Constituição está lá garantido a participação da comunidade na construção, tá? E também, né, no acompanhamento aí das ações que posteriormente seriam desenvolvidas e criadas dentro do Sistema Único de Saúde. E que até hoje funciona dessa maneira, né? Porque o nosso Sistema Único de Saúde ele está em constante evolução. Tá? O artigo 199, tá? A gente tem alguns parágrafos lá, eu coloquei aqui também de forma mais resumida, tá? Contemplando o que é mais cobrado. Mas o artigo 199 ele vai falar um pouco sobre a questão da participação da iniciativa privada no SUS. Tá? Embora o SUS, a partir deste momento, seja um sistema, né, de saúde público, custeado majoritariamente por recursos públicos, tá? E de controle também do poder público, ele vai garantir que haja também uma participação do setor privado nesse novo sistema de saúde que seria criado a partir de 1990. Tá? Mas ele vai definir exatamente como deveria ser e deve ser essa participação desse setor privado nas ações e serviços do SUS. Então, o artigo 199 ele vai dizer que essa participação ela deve ser de forma complementar, gravem essa palavra, tá? A participação é complementar, ou seja, a prioridade é sempre das ações e serviços garantidos por instituições públicas, mediante o quê? Quando há essa participação ela vai ser vinculada através de contratos ou convênios, tá? Isso, né, já regulamentando a forma como seria feito esse processo de participação, e dando preferência às entidades que fossem filantrópicas e sem fins lucrativos. Quer dizer que, por exemplo, uma instituição privada de saúde, uma grande rede, né, um hospital, uma clínica, que não seja filantrópica ou que não seja sem fins lucrativos, elas não podem participar do SUS? Não, elas podem, tá? Mas a prioridade, a preferência é sempre de participação dessas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, tá? Isso é o que está regido na Constituição, que é a nossa lei maior, né? Todas as outras leis que regem a nossa sociedade são baseadas na nossa Constituição Federal. Então, vejam como esses pontos eles são importantes, não só para a questão da saúde, né, especificamente no nosso país, mas a própria estruturação da nossa sociedade. E no o artigo 200, ele vai trazer, né, alguns inícios, né, de algumas competências que seriam do Sistema Único de Saúde. Eu não listei elas aqui para vocês, porque elas vão estar de forma mais abrangente na Lei 8.142. Então, como nós teremos um momento para falar dessa lei, aí eu revisito vocês, né, nesse momento da aula. Aí eu digo, olha, essa competência aqui está na 8.142, mas ela já estava lá na Constituição, né? Então, nós vamos ter na 8.142 essas competências e outras mais, tá? Mas aí nós teremos um momento para não abargar vocês aí de tanta informação neste momento, tá? Quero que vocês gravem aqui esses pontos principais, porque vocês vão ver que irão se repetir em alguns momentos. Mas, essa lei falou isso. Mas veio de onde esse ponto? Estava lá na Constituição, veio bem antes. Então, por isso que é importante que vocês gravem esses pontos principais. Okay?
Até aqui, ok, da Constituição? Fazendo legal. Se eu não me engano, eu acho que quem baixou o edital ou está acompanhando o edital direitinho, se eu não me engano, é o primeiro ou é o segundo assunto do conteúdo programático, tá? De legislação está lá, falando sobre a Constituição Federal. Então, se vocês gravarem esses pontos que eu falei aqui, ó, não vai ter erro caso caia uma questão sobre isso. E aí vocês já tiquem lá, né? Como assunto estudado. -1. E aí eu trouxe para vocês também um resumo aqui também, tá? Os principais, do que se trata, né? As duas leis orgânicas que eu falei para vocês, a 8.080 e 8.142, tá? Coloquei um quadro comparativo, tá? Entre as duas leis, colocando os pontos principais de diferenças entre elas, tá? Então, na lei 8.080, que é a primeira lei que eu falei para vocês, ela vai dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Olha como está se repetindo. Onde é que eu vi promoção, proteção e recuperação? Lá no artigo 196, ó. Então, a Lei 8.080, ela vem, né, ratificando o que já estava presente na Constituição Federal 2 anos antes, né? Porque a Constituição é de 88, nós estamos falando aqui, a 8.080, ela é promulgada em 1990. Ela vai regular as ações e serviços de saúde. Então, quando a gente for estudar, vocês vão ver que ela vai trazer para vocês como é que deve ser distribuído as ações e serviços de saúde, quais são essas ações, quais são esses serviços dentro do SUS, como é que ele vai se estruturar, então ele vai definir isso muito bem. Tá? E, além disso, ela vai instituir o próprio Sistema Único de Saúde enquanto SUS, que é o que a gente conhece hoje. Né? Porque até então, quando a gente falava do Sistema Único de Saúde, a gente estava falando de um sistema público, que vinha, né, ainda num formato mais utópico, né? O que seria esse sistema? E aí, quando a gente tem a promulgação da Lei 8.080, a gente tem ali o surgimento, né, palpável ali, do Sistema Único de Saúde, que era o sistema público do nosso país. A 8.142, ela vai dispor sobre o quê? Sobre a participação da comunidade e sobre a transferência de recursos financeiros. Tá? Isso são 2 pontos principais que vão ser trabalhados. E aí ela vai dizer, né, vai estar retratando quais seriam os mecanismos de participação e controle social. E aqui eu adianto para vocês que a gente vai ter 2 mecanismos principais de participação da comunidade dentro do SUS, que são as conferências de saúde e os conselhos de saúde. E aí nós iremos detalhar também direitinho qual a diferença de um e outro, como é que é composto, tá? Mas já gravem essa informação aí. Então, a 8.142, ela traz os mecanismos de participação da comunidade no SUS. E quais são esses mecanismos? Conferências de saúde e conselhos de saúde. E, além disso, como eu falei, ela vai trazer como é que vai ser essa transferência de recursos, porque o SUS ele precisa ser financiado, né? Para eu desenvolver as ações e serviços que vão tratar 8.080, eu preciso ter dinheiro. Então, assim, de onde vai vir esse dinheiro? Como é que vai ser essa contribuição? Né? Porque não vai ser uma contribuição apenas da União. A gente tem envolvido, lembra? A União, os estados e os municípios. Então, como é que vai ser a contrapartida de cada um? Além do estado, dos recursos da União, dos estados e municípios, a gente vai ter também a participação dos recursos da Previdência Social. Não sei se vocês sabem, mas que hoje não é mais INAMPS, né? É o nosso INSS, que especificamente ele trata da questão da Previdência Social. Então, os recursos, né, que os contribuintes dão ali, uma parte daqueles recursos, eles são realocados para o financiamento do SUS. Tá? Então, nós iremos trabalhar isso também direitinho. E 8.142, ele vai dizer como é que será essa distribuição. Tá? E, além disso, ela vai instituir essas instâncias, né, de participação, ou seja, essas conferências, e principalmente os conselhos de saúde. Ela vai distribuir isso nas 3 esferas, na União, nos estados e nos municípios. É o que é ok? Dê um legal joinha aí para eu poder passar. Se tiver dúvidas, não sejam tímidos. Podem falar, como eu falei no início, podem se manifestar aqui, ligar. Viu? Tá ótima a sua explicação, muito clara. Vamos lá. E aí eu trouxe para vocês, tá, os princípios e as diretrizes do SUS. Tá? Esses princípios e diretrizes, eles vão estar presentes a partir de agora, a partir deste momento de criação, em todas as portarias, decretos, leis que a gente for falar, tá? Em tudo vai estar baseado nesses princípios. Então, às vezes, tem alguns alunos falando assim, mas não estava lá no SUS, está se repetindo?
Não é que está se repetindo, é porque faz parte da construção do SUS. Então, tudo que for derivado a partir disso, dessa lei maior, também vai estar baseado dentro dos princípios e diretrizes dele. Tá? E aí, por que essa diferença entre princípio e diretriz? Tá? Quando a gente fala de princípio, nós estamos falando daquilo que é base, que é o fundamento do Sistema Único de Saúde, certo? E as diretrizes são caminhos que o SUS ele vai estar direcionando nas suas ações e serviços para alcançar a população, ok? Então, basicamente, a diferença entre princípios e diretrizes é isso, que às vezes se confunde, né? Por que não coloca tudo junto? Então, nós temos essa diferença básica entre o que é princípio e o que é diretriz. E aí, dentro dos princípios, nós vamos ter 3 princípios fundamentais, que é o princípio da universalidade. Lembra lá do artigo 196 da Constituição, do acesso universal? Estava lá na Constituição, quando ele definiu o que era saúde. E aí o SUS vai trazer também como princípio dele, ou seja, todas as ações e serviços que vão ser ofertadas, executadas dentro do SUS, eles têm que ter como base esse princípio. Ele tem que garantir o acesso universal da população. Tá? E aí, lembrando esse acesso universal, sem qualquer forma de discriminação, tá? Social, econômica, política. A pessoa, se é cidadão brasileiro, ele vai ter direito a esse serviço. Ah, mas ele tem plano de saúde. Ah, mas ele tem uma condição econômica maior. Ele não deveria estar usando o SUS. Não se discute isso. Ele tem direito também, não é cidadão brasileiro, ele tem direito a utilizar o SUS independente das questões sociais, econômicas ou políticas. Tá? Isso é garantido onde? No princípio da universalidade. Nós temos aí o segundo princípio, que é o da integralidade, né? Lembra lá do atendimento integral? Então, o SUS ele tem que garantir, através das suas políticas, da organização dos seus serviços, que cada cidadão ele consiga ter né, sua necessidade, sua demanda em saúde atendida de forma integral. Então, enquanto ele estiver demandando, ou quais os serviços ele demandar, ele precisa ser assegurado até que a sua saúde ela seja restabelecida, ou que ele consiga um controle maior, né? Porque ele sabe que algumas situações não são reversíveis, né? Quando a gente fala, por exemplo, de doenças crônicas, mas que ele consiga, né, estar apto a desenvolver suas atividades laborais, suas atividades de vida diária. E o terceiro princípio é o princípio da equidade, tá? Cuidado para não confundir com igualdade, tá? Quando a gente fala de equidade, ela não exclui a igualdade, tá? O que é igualdade? É atender todos, né, dentro do SUS, sem qualquer forma de discriminação, ou seja, de maneira igualitária, tá? Mas aí o SUS ele vai mais além nos seus princípios, e aí ele tem esse termo de definição da equidade, que é o que ele diz, olha, claro, no primeiro momento eu vou estar atendendo de forma igualitária, até porque eu não posso discriminar de forma alguma. Mas, em determinadas situações em que eu necessitar, que aquele indivíduo, aquele cidadão, ele necessitar de mais recurso do que um outro cidadão, eu tenho que oferecer mais recursos para ele. Então, o que a gente costuma dizer, oferecer mais a quem precisa mais. Mas não quer dizer que o SUS ele vai deixar desassistido aquela pessoa, aquele cidadão que naquele momento específico ele não está demandando tanto, certo? Um exemplo básico assim para vocês conseguirem entender esse princípio da equidade. Vamos supor que na unidade tal, unidade X, vou colocar assim o nome, unidade X, eu tenho ali uma quantidade de pessoas, né, que eu estou atendendo, de pacientes que são cadastrados ali, que são atendidos ali, que necessitem de tomografia, por exemplo, né, no Sistema Único de Saúde. Mas, claro, que dentre aquelas pessoas ali, vão ter algumas pessoas que naquele momento vão precisar de um acesso mais rápido. Né? Porque pode ser que eu não tenha, naquele momento, condições de atender a todos. Vamos supor que eu tenha 20 pessoas, né, ali, pedidos de solicitação de tomografia. Mas naquele momento eu só tenho vaga para 10, um exemplo. Certo? Então, assim, como é que deveria ser essa prioridade? De eu ver dentre as 20 pessoas, aquelas pessoas que realmente estão precisando, né, mas tendo em vista a sua condição de saúde, não é outras condições, tá? Não é condição econômica, não é condição social, não é questão de conhecimento, né, de funcionários, de trabalhadores. É na sua condição de saúde. Avaliando a sua condição de saúde, qual que necessitaria de uma maior brevidade de acesso àquela tomografia. Ou se realmente ela precisa de uma tomografia. Porque, infelizmente, a gente sabe
que em algumas situações são solicitados exames que, às vezes, o paciente poderia, por exemplo, fazer um raio-x, que o acesso é mais rápido, e teria sua demanda resolvida, não precisaria de uma tomografia, certo? Mas a partir do momento em que eu faço essa avaliação e que eu direciono aquelas pessoas que precisam com maior brevidade desse acesso à tomografia e que realmente necessitem, eu estou atendendo a esse princípio do SUS, que é o princípio da equidade. Então, eu estou oferecendo mais a quem precisa de mais naquele momento. Quer dizer que as outras 10 pessoas que ficaram ali eu não vou atender, vou esquecer de forma alguma. O ideal é que as pessoas que ficarem ali passem, por exemplo, por uma reavaliação, né? Vejam se tem um outro encaminhamento que eu possa dar, realmente precisa, eu posso, né, agilizar um outro exame até, né, chegar à tomografia, tá? Eu não vou desassistir essas 10 pessoas. Tá? Então, toda vez que se pensar em uma ação em serviço de saúde, nesse contexto que eu estou falando para vocês, eu estou atendendo ao princípio da equidade. Ok? Esses 3 princípios, universalidade, integralidade e equidade. Ok. Aí, no caso da equidade, então, vai ser de acordo com a gravidade da situação de cada paciente. Isso, né? Eu dei um exemplo de uma situação de adoecimento, tá? Mas, por exemplo, pode ser uma situação de destinação de recurso, por exemplo. Então, eu tenho uma verba, que eu tenho 2 municípios que estão requerendo essa verba, tá? Um exemplo. Só para vocês não acharem que é só ligado especificamente à questão da saúde, né? Do atendimento direto à saúde. Então, eu tenho uma verba que eu tenho para destinar e tem 2 municípios, por exemplo, querendo. Então, eu posso avaliar naquele momento qual município precisa mais daquele recurso, certo? E aí eu vou estabelecer os critérios e aí eu vou atender, naquele momento, aquele município que precisar mais. E aí eu vou dando uma assistência para aquele outro, nesse momento inicial eu não consegui atender. Então, eu estou oferecendo mais a quem precisa mais naquele momento. E aí eu estou atendendo também o princípio da equidade, certo? É só um outro exemplo para vocês entenderem que não é só um acesso direto à saúde. É só pensar na lógica de funcionamento do princípio. Certo? Agora, assim, sempre precisa ser assim? Não, às vezes você tem uma necessidade e você tem a quantidade suficiente para atender a todos. Tá? É na situação em que você precise, talvez, priorizar. E aí você deve priorizar se baseando nesse princípio para que você não seja, né, injusto de alguma maneira com gestões ou com os próprios pacientes. E aí nós temos as diretrizes, né? Quais são as diretrizes? Que são esses caminhos, né, que eu falei para vocês. Então, nós temos a diretriz da regionalização, né? A gente vai ver também, principalmente quando a gente falar da atenção básica, estratégia de saúde da família, a gente vai ver essa diretriz lá presente. Então, o que é a regionalização? É o quê? Os recursos do SUS, as ações e serviços do SUS, elas devem ser distribuídas, né, considerando as características de cada região. Porque, pensem, o Brasil, ele é um país, né, de grande extensão territorial. O nosso país, ele é grande em território. E também, por ser grande em território, nós vamos ter situações diferentes. Né? Situações econômicas diferentes, culturais diferentes, situações sociais. Então, às vezes, a realidade, por exemplo, do Amazonas, não vai ser igual à realidade na Bahia ou em Minas. Né? Alguns pontos podem ser semelhantes ou até iguais, mas nós vamos ter também situações bem diferenciadas. Né? Às vezes, essa diferença acontece dentro da própria região, por exemplo, dentro de Minas ou dentro da Bahia. Né? Tem municípios que vão apresentar características diferentes. Então, considerando essa diretriz, ela vai dizer o quê? Que o SUS ele deve considerar essas questões quando ele for distribuir as suas ações e serviços, inclusive recurso financeiro, né? Porque se a gente igualitar todo mundo, você pode não estar tendo uma assistência à saúde efetiva, promovendo assistência à saúde efetiva, porque talvez você considere que todos têm a mesma realidade e alguns que têm realidades específicas fiquem desassistidos. Tá? Então, esse é o princípio da regionalização. Dentro do princípio da hierarquização, gente, que é outra diretriz, aliás, outra diretriz que é a hierarquização, ele vai estabelecer, que eu falei para vocês, do poder, da organização do poder público nas 3 esferas. Então, ele vai dizer o que é a competência da União, né, pensando na estrutura maior do nosso país, do poder público maior. Depois vem o Estado, né, os estados, e depois os municípios. E aí vai seguir essa ordem de hierarquia na distribuição de algumas ações e serviços, na distribuição de políticas, por exemplo, na distribuição financeira de recursos, né?
Porque, por exemplo, a União vai ter um recurso muito maior do que alguns estados, e os estados em relação aos municípios. Então, deve-se considerar, quando pensar na estrutura organizacional do SUS, deve-se considerar essa hierarquia das 3 esferas. Tá? A diretriz da territorialização é a diretriz que ela vai definir territórios, como o próprio nome já diz, territórios de ações específicas do SUS. E essa territorialização ela vai estar muito presente na atenção básica, né? Então, nós vamos ter serviços de saúde que vão ser destinados a atender uma população específica, uma população que mora, que reside naquele território, naquela área que vai ser delimitada. E aí a gente vai ter também uma organização, né, de ações, de serviços específicas para esses territórios, até porque os territórios eles vão ter também características diferentes. Tá? Essa territorialização ela pode ser feita dentro até das próprias cidades. E aí o SUS ele vai estabelecer diferentes mecanismos de territorialização. Por exemplo, a distribuição em regiões sanitárias, em distritos sanitários. Isso vai depender da dimensão territorial de cada município. Pensando aqui, por exemplo, na Bahia, dando exemplo para vocês, em Vitória da Conquista, na maior parte dos municípios, nós não temos distritos sanitários, né? O município ele não é dividido. Mas a capital Salvador, pela extensão territorial, ela é dividida. Então, o próprio município é dividido em pequenas partes, vamos assim dizer, que são os distritos sanitários que vão se organizar ali. A gente vai ter uma estrutura própria de organização, de ações, de serviços, de população, distribuídas ali dentro daquele mesmo estado. Então, uma forma também de distribuição e de atender também essa diretriz da territorialização. Fica mais fácil o serviço de saúde estar mais próximo da população e conseguir atender às demandas específicas daquela população. Tá? A diretriz da resolutividade, o que é isso? É garantir que, ao final, né, aquele cidadão que ele está sendo atendido ali no Sistema Único de Saúde, que ele consiga ter sua demanda específica, né, atendida realmente, e a resolutividade ao final. Né, então, que ele consiga alcançar o seu objetivo. Que seja a recuperação da sua saúde, que seja a manutenção da qualidade de vida, né, mas que ele consiga ali ter, né, suas condições de saúde restabelecidas dentro do contexto de adoecimento que ele tem. Tá? E para ser assegurada essa resolutividade, o SUS ele vai construir as redes de atenção em saúde para dar esse suporte à população, que são as RAS. Tá? Aí nós temos uma portaria específica de construção da RAS, e a gente vai falar também sobre ela, tá? E aí nós temos, por exemplo, uma rede de apoio a questões relacionadas à saúde mental, uma rede de apoio dentro do SUS para aqueles pacientes que são portadores de doenças crônicas. Nós temos uma rede de atenção de urgência e emergência, que vai estruturar os serviços que oferecem urgência e emergência para a população, como as UPAs, né? O SAMUS. Então, são redes que vão dar esse suporte com o objetivo final de que aquele cidadão ele consiga ter todas as suas demandas atendidas e, assim, alcance essa diretriz da resolutividade. Temos a diretriz da participação da comunidade, que eu já expliquei para vocês lá na Constituição Federal, então ela vem sendo reforçada novamente aqui. E também temos, por fim, a diretriz da longitudinalidade do cuidado, que é o quê? Assegurar que haja comunicação, que haja continuidade do cuidado a esse cidadão, a esse paciente, dentro de toda a rede de saúde. Então, um exemplo aqui para que vocês entendam. Vamos supor que seja um paciente que mora em um município e ele é atendido em uma equipe de saúde, por uma equipe de saúde da família. E aí ele tem, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, e ele precisa ser direcionado, precisa da assistência de uma UTI, por exemplo, cardiológica no hospital. Então, esse paciente, ele saiu do nível de atenção, que é o nível de atenção primária, né, onde ele seria atendido por essa equipe, e ele precisa agora de um atendimento que está presente em um outro nível de atenção do sistema, que é a rede hospitalar. Então, o que tem que ser assegurado a esse paciente? Que ele consiga ser atendido lá, neste momento, né, que ele está necessitando nessa rede hospitalar, e resolvendo essa necessidade dele, ele deve retornar para o acompanhamento da saúde dele dentro da atenção básica que vai ser feita por essa equipe de saúde da família. Então, quando eu garanto que esse paciente ele consegue ter, né, essa continuidade do cuidado sem se perder, eu estou garantindo a longitudinalidade do cuidado. Certo? Então, isso eu estou dando um exemplo, mas isso é aplicável a vários outros contextos, a várias outras situações.
só para que vocês entendam essa diretriz. Tá? Então, é garantir essa continuidade ao longo dos serviços que são, né, garantidos no SUS, sem perder esse acompanhamento desse paciente. Aí vocês podem me dizer, Estela, mas infelizmente aqui onde eu moro não acontece isso. Eu já vi, né, já vi que não acontece. Às vezes o paciente procura por conta própria, né? O hospital, ou o pessoal que está cá na unidade de saúde da família nem sabe que esse paciente está internado, ou que ele retornou, enfim, né? Mas assim, são situações que a gente não estamos aqui para discutir neste momento, né? O que eu quero que vocês entendam é como é que está estruturado o SUS. É para ser assim? Não é para ser assim. Não é o que está dentro das leis. Tá? Então, que a gente trabalha o que está garantido, né? O que é o ideal dentro da estruturação do SUS. Tá? Mas aí nós vamos ter outros pormenores que, infelizmente, vão fazer com que a gente não consiga vivenciar na prática alguma dessas situações, infelizmente. Ok? Ok até aqui? Então, agora, eu falei muita coisa, não foi muita informação para vocês. Mas aí, para sedimentar um pouco esse conhecimento, nós vamos praticar. E aí eu quero a participação de vocês. Estela. Oi, diga. Então, assim, só para colocar no resuminho aqui, os princípios seriam as características do SUS e as diretrizes, fundamentos, né? Os princípios é a base. Então, os princípios são a base, as diretrizes é como vai ser feito. Isso, seriam os caminhos, né? Como seriam direcionadas esses serviços e essas ações. Tá, ok. Muito obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Nós vamos praticar agora. Aí eu quero a participação de vocês. Vocês vão... Vou falar aqui com vocês as questões, vou dizer as alternativas. Aí eu vou dar um tempinho rápido. Vocês vão se manifestar aí no chat, dizendo qual alternativa vocês marcariam. E aí, em seguida, a gente discute e fala qual é a resposta correta. Ok? Vamos lá. Primeira questão. Lembrou de todas essas questões que eu coloquei para vocês são questões de concurso, tá bom? Primeira questão. O que se refere ao Sistema Único de Saúde, SUS? Analise a afirmativa abaixo. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais, a redução de risco de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso, aí botou um tracinho, e tracinho, às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Aí vocês vão marcar a alternativa que vai se encaixar certinho aí, né? Em relação ao acesso e como deve ser esse acesso aí. Coloque aí, A, B, C ou D, marcaria um pau. Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver. B. Nossa, uma cor. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, é porque caiu aqui a conexão rapidinho. Pronto, marquem aí. A letra B. Pronto. Dá um tempinho mais para o pessoal marcar. Ó, se errar, não tem problema nenhum, viu? O momento de errar é agora, a gente conserta. Não pode errar no momento da prova. Pronto. Olha, resposta certa. Vocês aí, letra... Vamos ver? Letra B. Letra B, muito bem. Tá onde, na verdade, eles reformularam um pouquinho, não está exatamente como está na lei lá, mas isso aí está presente aonde que eu falei com vocês, quem lembra? Sim. Ninguém quer arriscar? Esse aí é o artigo 196 da Constituição Federal, viu? Ele só mudou assim, a forma, né? Não colocou exatamente o artigo,
mas deixou os pontos principais que eu coloquei lá de negrito para vocês. Viu? Acesso universal e igualitário. Então, isso aí para você já ir se familiarizando. Então, assim, tá vendo como cai? Não caiu exatamente igual, poderia cair, tem questão que cai exatamente igual. Ele reformulou um pouco, mas deixou o princípio fundamental. Então, esse aí é o artigo 196. Próximo, vamos lá. As ações e serviços públicos privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Aí ele vai dizer: o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, é o princípio da. Ou seja, ele também deu uma modificada, mas ele quer que vocês digam o que ele está falando aqui. Ele tá caracterizando qual princípio do SUS. Quando ele traz essa questão do conjunto articulado, contínuo, né, das ações e serviços de saúde, considerando tudo, né, os aspectos individuais, coletivos, preventivos e curativos. Lembra aí qual princípio? Letra A, B, C ou D? O pessoal já está marcando aí. Vou colocar. Resposta D, vamos ver. Uns colocaram C, uns acham que é D, D. Essa ficou nas respostas bem diferentes. Acha que é C. Vou colocar, vamos lá? Resposta certa. Letra D, integralidade. Olha o que ele vai dizer. Mas, Estela, é integralidade, porque vai integrar todo o conjunto? Isso. Ele vai dizer, olha, que ele vai se tratar do conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, né? Deixa bem confuso, né? Aí a gente, esse é um tipo de questão, esse é um tipo de questão que vocês vão ter que parar um pouquinho. Mas Estou conseguindo entender essa resposta. A resposta está dentro da pergunta. A resposta está dentro da pergunta, porque aqui fala, integram o Sistema Único de Saúde. Se a gente não lê e não prestar bem atenção, a gente toma ferro. Isso mesmo. Esse é o tipo de questão, gente, que assim, vocês vão ter que parar um pouquinho, prestar muita atenção quando vocês estiverem lendo, porque como a colega Simone falou, realmente, a resposta vai estar dentro do enunciado, tá? E aí vocês precisam ler com atenção, ou para vocês, né, pegarem a dica aí dentro da questão, ou do enunciado, ou mesmo para vocês não se confundirem e marcarem uma outra resposta que seja parecida. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, porque pode se tornar uma pegadinha. Deixa eu ver que alguém escreveu aqui na mensagem uma dúvida. Deixa eu ver. O que foi? Isso, Isaías colocou. Isso mesmo, Isaías. Considera o indivíduo como um todo. Ele não colocou essa palavra todo aí, né? Que facilitaria também. Mas aí, quando ele escreve, ó, individuais e coletivos, já considera todo mundo, né? Então, são as pessoas individuais ou o grupo como um todo. Outra questão, outro ponto que a gente poderia observar nessa questão também. Né? E outra coisa que eu queria falar também para vocês, assim, ó, eles podem fazer dessa maneira, então, descrever, né, de uma certa forma, o princípio, e pedir que vocês identifiquem qual é o princípio, tá? Ou, às vezes, já vi também algumas questões, eles colocaram o contrário. Às vezes, eles colocam já no enunciado qual é o princípio que eles querem, e nas alternativas, eles vão descrever, né, enunciar, fazer uma descrição breve para que vocês consigam interpretar e dizer qual é a alternativa correta. Tá? Pode acontecer das duas maneiras. Então, o que é realmente importante? É que vocês consigam entender o princípio. Porque quando vocês entenderem, né, vocês vão conseguir diferenciar o que é cada um, e aí vai ficar fácil. Não importa a forma que a banca coloque para vocês na pergunta, vocês vão estar seguros ali da resposta, e aí não vai ter erro. Né? Mas nós vamos revisitar eles. Na primeira vez que vocês vão ver eles, não. Quando a gente for falando em outros decretos, outras partes da legislação, a gente vai revisitar alguns que ele vai trazer novamente como princípio daquela portaria, daquele serviço.
A gente vai estar sempre revisitando, tá? Outra questão, vamos lá. Conforme estabelecido na Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. A saúde, né? Nesse contexto, ele quer saber o que é verdadeiro e o que é falso, né? Dentre essas alternativas aí. Então, primeiro quesito. A saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vão anotando aí, verdadeiro ou falso esse, que depois a gente vai ver nas alternativas. Segundo quesito, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, verdadeiro ou falso. Terceiro quesito, cabe ao poder privado dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Aí aqui eu repeti para vocês, tá? Os quesitos, e aí vocês vão marcar a alternativa considerando de cima para baixo, tá? O que é verdadeiro ou falso? Me digam aí, marcariam A, B, C, D ou E? É. Letra E. Alguns acham que é C. Essa questão, ela está falando dos artigos lá da Constituição Federal, tá? Dos artigos 196 até o 200. Uns acham que é C, E, A. Vamos ver qual é? Resposta certa. Letra C. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Certo? Então, primeiro quesito é o artigo 196 todo, gente. Ó. Ele vai descrever exatamente como está na Constituição. Né, que eu li para vocês. Né? A saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas, para o acesso universal e igualitário. Tá? Na letra B, ele faz uma interpretação, né, do que está nos artigos e traz que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, nós estamos falando do sistema público de saúde, então, com certeza, é verdadeiro. No quesito 3, ele traz uma parte, né, lá do artigo, só que ele vai mudar uma palavra, e é essa palavra que vai tornar a questão falsa. Porque ele vai trazer que a questão da regulamentação, fiscalização e controle é de responsabilidade do poder privado. É do privado? Não. Não, é do poder público. Isso. Lembra que foi a conquista da sociedade, da nossa sociedade, foi o quê? A garantia de um serviço público, né? Da garantia da saúde pública, aliás, pelo poder público. Então, gente, não é, não. O poder privado participa, mas naqueles 3 quesitos que a gente trabalhou, lá no artigo 199, participa de forma complementar, participa através de convênios ou contratos e com preferência às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. É dessa forma que o poder privado, então é bem restrita a forma como ele pode participar, tá? O restante é tudo de responsabilidade do poder público. Okay? Próxima questão, também verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Ele traz, a saúde é um dos vários direitos fundamentais positivados pela Constituição Federal, inserindo-se dentro do título 8º da Ordem Social, o qual possui como objetivo o bem-estar e a justiça social. E aí ele vai trazer os quesitos. Primeiro quesito. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação. Verdadeiro ou falso? Marquem aí. Segundo quesito. Conforme a Constituição Federal, são diretrizes do Sistema Único de Saúde, centralização com direção única pela Federal do Governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Com licença, Simone, o seu áudio está aberto e está nos atrapalhando. E a participação da comunidade. Tá? Isso é o que está no quesito 2. Verdadeiro ou falso, sinalizem aí. E no quesito 3, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Quesito 4.
Além de outras atribuições, compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. E o último quesito, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, permitindo-se, em regra, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, com exceção dos casos previstos em lei, onde será vedada. De cima para baixo, marquem aí, letra A, B, C, D ou E. Tem uma alternativa que a gente não falou especificamente, tá? Que está nessa questão, mas eu acredito que não vai atrapalhar na resposta. Mas aí eu explico para vocês quando chegar nesse quesito. Vocês podem ter um pouquinho de dificuldade nesse quesito, que eu acabei não trabalhando ele, porque a gente vai trabalhar quando a gente falar das competências do SUS na 8.080, que é lá do artigo 200 que eu falei para vocês. Então, se não souberem responder, não se preocupem nesse quesito. Então, já estou marcando aí. B, alguns acham que é B, E. Eu acho que é a B. B. C. Vamos ver? Resposta certa. Letra E. Vamos lá? Vou voltar para a gente ver por que está errado, né? As alternativas. Vou voltar só aqui para vocês poderem acompanhar. Então, o primeiro quesito, gente, que é verdadeiro, ele está trazendo exatamente, descrevendo o artigo 196 da Constituição Federal. Está vendo como se as questões realmente caem, esse conteúdo que a gente trabalhou hoje? Então, e não tirou, não mudou nada, colocou exatamente como estava. Então, a resposta certa é verdadeira. No segundo, ele traz também pontos que são verdadeiros, que estão presentes lá na Constituição, só que ele vai mudar uma palavra. E é essa palavra que vai tornar a alternativa falsa. Tá assim, ó. Conforme a Constituição Federal, né, são diretrizes do Sistema Único. Que são as 3 diretrizes no artigo, no 198. Mas ele vai dizer, olha, centralização com direção única pela esfera federal de governo. A diretriz que está lá é centralização ou descentralização? Lembrem? Descentralização. Descentralização. Tá vendo como uma coisinha anulou, tornou, né, a alternativa errada? É descentralização. Porque se a gente centralizar, lembra que eu falei para vocês de como o Brasil ele é extenso em território, como a gente tem diferenças, né, sociais, econômicas, culturais, entre os estados, entre os municípios, né, entre as regiões brasileiras. Então, se a gente centralizasse, né, as ações e serviços, a organização, nós não conseguiríamos atender de forma efetiva, resolutiva, toda a população. Então, o SUS ele já pensou nisso, né, na sua formação, e ele traz essa questão da descentralização, descentralizar os serviços, as ações, os recursos, tá? E aí, na Constituição, no artigo, ele vai trazer essa questão específica, que ele vai dizer, com direção única pela esfera federal de governo. Isso é verdadeiro porque quando eu falei para vocês lá do princípio, esse é o princípio da hierarquização, tá? Na Constituição, ele não fala do princípio da hierarquização, ele fala da descentralização e coloca essa observação, direção única. Mas ele não nomeia isso como hierarquização, né? Aí, mais na frente, na PNAD, que é onde vai tratar das diretrizes, que eu coloquei para vocês, é que ele vai dar nome a isso, que é, né, a diretriz da hierarquização, tá? Mas é o que eu falei para vocês, é atender a questão da demanda, da União para o Estado, do Estado para o município. Então, eles estão obedecendo uma hierarquia vindo de onde? Da União, né, do poder federal, ok? Ele traz também a questão do atendimento integral, que é a integralidade, o verdadeiro, né, como uma diretriz, e a diretriz da participação da comunidade, que é o que está lá também no artigo. Tá? Então, lembre que nós temos esses 3 diretrizes na Constituição. Depois a gente vai ter acrescentado mais, que são os outros que eu trabalhei com vocês. Mas na Constituição, ela vai trazer 3 diretrizes: descentralização, integralidade e participação da comunidade. Né? Então, essa aí é verdadeira, né? Ou é falso, perdão, porque não é centralização, é descentralização, ok? Aí a gente vai ter, o terceiro quesito, que é verdadeiro, que ele vai falar da questão dos recursos do SUS, tá?
E aí eu falei para vocês, os recursos eles vêm da Previdência Social, que é a mesma coisa de Seguridade Social, tá? Ele não escreveu aí Previdência, mas Previdência e Seguridade quer dizer a mesma coisa. Então, o recurso vem da parte da Previdência Social, vai vir dos estados, né? Vai vir também do Distrito Federal, que a gente tem essa divisão, né? Nosso país é de estados, e o Distrito Federal, que é Brasília, os municípios, e também pode vir de outras fontes, tá? Como, por exemplo, do poder privado, obedecendo aqueles princípios de participação que eu falei para vocês, tá? Que também vai trazer no artigo. O próximo quesito, ele vai falar a questão da formação dos recursos humanos de saúde, é verdadeiro, tá? Entre as competências do SUS que nós devemos trabalhar, uma delas é a responsabilidade também pela formação dos profissionais que irão atuar no SUS, nos cursos técnicos, por isso que nos cursos técnicos, nas faculdades, né, são trabalhadas as questões relacionadas ao sistema único de saúde, e também, posteriormente, a educação permanente dos trabalhadores que já estão atuando. Então, o SUS ele dá capacitação contínua aos seus profissionais. Então, é competência do SUS, já está desde a Constituição falando dessa responsabilidade na formação dos profissionais que irão atuar dentro do Sistema Único de Saúde. Então, por isso que isso é verdadeiro. Né? E o último quesito, ele vai ser fácil, porque está dizendo da seguinte maneira. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada? É livre? Qual é a forma de participação? Eu falei que tem que gravar a palavrinha. Estão lembrados? Forma complementar. Não é livre, não participa do jeito que quer, da forma que quer, né? Com qualquer instituição, não. É de forma complementar, obedecendo aqueles outros dois princípios. Contrato e convênio, mediante contrato e convênio, dando preferência às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Tá? Então, é bem restrita a participação, não é livre, não. Tá bom? Então, isso acaba tornando esse quesito aí falso. Ele não colocou complementar. Tem questões que ele vai colocar a palavra complementar. Aí ele não colocou livre. Aí precisaria só vocês, né, terem isso em mente e conseguir interpretar aí o que ele estava falando, tá? Mas o que torna o quesito errado é isso, não é livre, é de forma complementar. Ok? Vamos lá. Estamos quase chegando ao fim. Próximo, vamos lá. No que se refere à participação, essa questão já vai ser direta, ó. No que se refere à participação da iniciativa privada, vocês vão dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Agora que eu falei, vai estar quentinho aí na mente de vocês. Primeiro quesito. As instituições privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de maneira não complementar. Verdadeiro ou falso? Segundo quesito. A participação das instituições privadas se dará mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às com fins lucrativos. Verdadeiro ou falso? Terceiro quesito, é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Deixa eu botar. Aqui eu repeti, tá? Vejam aí qual vocês marcariam. A, B, C, D ou E. C. D, C. Vamos ver? Resposta certa, letra E. Nossa. Vamos lá? Vamos prestar atenção. O momento de errar é esse, não se preocupe. Primeiro, ele diz, as instituições privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de maneira não complementar. Olha o que tornou falsa a alternativa. É não complementar ou é de maneira complementar? De maneira complementar. Complementar. Então, esse não aí não existe. E é esse não que tornou o quesito errado. Okay? Segundo quesito. Vamos lá. A participação das instituições privadas se dará mediante contrato de direito público e convênio, que é aí verdadeiro, né? Contrato e convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas, verdadeiro, e as com fins lucrativos. É com fins lucrativos ou é sem fins lucrativos?
Exato, esses com Entendi. fins lucrativos aí que me bugou. É sem fins, não com. Sem fins lucrativos. A preferência que não tem. O que quer dizer sem fins lucrativos? Aquelas que não pensam só no lucro, que o objetivo principal não é o lucro, entendeu? Então, a preferência é pelas sociedades sem fins lucrativos. O que tornou falso aí foi o com. Tá vendo como uma coisinha pode fazer que a gente perca a questão? Vamos ficar aí afiados, né, na hora que a gente lê. Então, é sem fins lucrativos, ok? Por isso que é falso. E o último quesito, é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas? Então, por exemplo, quando a instituição privada ela é conveniada ao SUS, o SUS vai repassar para ela. Ela oferece o serviço e o SUS paga para ela. É isso que ele está falando aqui. Então, o SUS ele destina um recurso que é público para aquela instituição privada. Claro que mediante esse contrato ou convênio, certo? Isso é o que acontece. Só que aí, o que é que vai tornar falso quando ele diz assim, ó, as instituições privadas com fins lucrativos? É com ou é sem? Sem. Sem. Vocês não vão esquecer mais. Então, o que tornou errado aí foi essa palavra com, tá? Não é com, é sem fins lucrativos, ok? Por isso que tornou falso. Você olhando assim rápido, parece que tá tudo certinho, né? Mas aí tem que ter um pouquinho de atenção. Estamos chegando já ao final. Próximo é sobre a reforma sanitária, que a gente trabalhou também. Então, também verdadeiro ou falso. O primeiro quesito, ele diz: o movimento da reforma sanitária nasceu no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Segundo quesito, essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor saúde, em busca da melhoria das condições de vida da população. E o terceiro quesito, este processo teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Qual que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? C. D. Não, C. Ai. C também? Não tem problema errar, neste momento, não tem. B? Para mim é a D. D? Não sei. Um você colocou C, outro C. Vamos ver. Resposta certa. Letra B de bola. Vamos ver o que foi que vocês erraram. Oliver, tá tudo certo. Então, lembra da reforma sanitária? Nós falamos, né? Inicia na década, né? Em 1970, né? Através do quê? De movimentos, né? De reivindicações da população brasileira. Nós estávamos no período, lembra, da redemocratização do nosso país. E a população, ela queria, né? Melhoria das condições de vida e, inclusive, do acesso à saúde, né? Com a garantia de um sistema público de saúde. Então, o primeiro quesito está todo certinho, tá? No quesito 2, ele vai trazer isso também de uma outra forma, mas dizendo, né, que o que a população reivindicava questões relacionadas à saúde, sim, né, que é daí que a gente vai ter, né, a Constituição e os artigos relacionados à saúde, graças ao movimento da reforma sanitária, mas ela não era só a saúde, né, eles queriam também todo o contexto social, né, de mudança da população, porque o contexto que se vivia na época de repressão, entre outras situações econômicas e sociais que o país vivia, não era uma situação realmente fácil para a população, né? Era um momento muito complicado. E o terceiro, ele vai trazer o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei, se é para gravar uma conferência, grava a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ela vem oriunda dessas reivindicações da reforma sanitária, e aí começam as discussões de como seria, né, essa saúde pública no Brasil, viu? E ela foi realizada em 1986. Então, 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Tudo verdadeiro. Aqui é uma outra questão sobre a Constituição Federal, também verdadeiro ou falso, né? Primeiro quesito, ele vai dizer: a saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Verdadeiro ou falso?
Segundo quesito, as ações e serviços de saúde são de relevância. São de relevância. Eu acho que essa repetiu, não foi, gente? Eu falei com vocês. Creio que sim, repetiu. Foi, repetiu, também nem percebi. Eu tinha falado dessa. Então nós trabalhamos, foi. Então, findamos aqui. Dúvidas? Ou eu gostei muito da aula. E aí, tudo ok, gente? Gostei muito da aula, eu achei muito bacana, tipo assim, você fazer uma explicação a respeito daquilo ali que nós temos que estudar, né? E passar esses slides, assim, a respeito de perguntas, na qual possam estar caindo também, para fazer a gente pensar. Eu acho muito bacana, se puder fazer isso em todas as aulas, assim, eu acharia bacana demais, viu? Creio que ajuda muito. Gente, não, pode ficar tranquilo. As aulas, eu sempre trabalho dessa maneira, porque eu acho que é uma forma de vocês falam o conteúdo e de vocês conseguirem ver como esse conteúdo ele é cobrado, né? E, assim, esse momento até também de vocês errarem, né? Fiquei falando com vocês, não se preocupe, realmente é para não se preocupar. Porque o que a gente erra, a gente não esquece mais, né? Então, assim, se vocês erraram, vocês corrigiram nesse momento, prestaram atenção na correção, então eu tenho certeza que vocês fixaram. E se vocês virem a palavra, aquele erro novamente, que se repete sim, tá? Não importa a banca, se repete. E aí, quando vocês virem, vocês vão saber identificar, né? Não vão esquecer. E aqueles que acertaram, já aprenderam a informação, então também não vão esquecer mais, tá? Então, não se preocupe, né? Que errou, e aqueles que acertaram, né? Que bom que vocês conseguiram, né? Concentrar essa informação, tá? Quero dizer para vocês, né? Que tentem, assim, a gente da melhor forma, né, trabalhar, como eu falei no início para vocês, lei e legislação, para você parar e ler, realmente é um pouco chato, né? São muitos termos, mas eu tento, assim, né, da maneira mais clara possível, mais resumida, trazer o que está presente naquela lei, e de uma forma que vocês possam assimilar e compreender aqueles termos. Porque vocês vão ver também daqui para frente, são termos que a gente não utiliza no nosso dia a dia, né? Nem no contexto social e muito menos profissional, né? São termos, às vezes, bem específicos. E que a gente tem que aprender porque o concurso cobra, né? Não tem jeito. Mas garanto a vocês que a gente vou tentar passar de uma maneira mais leve para que vocês realmente possam, né, conseguir aprender esse conteúdo, tá? Eu coloquei aqui para vocês também o meu contato, tá? Do Instagram e do e-mail. Então, se vocês forem revisitar o conteúdo, estudarem, ou verem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Pelo Instagram, pelo e-mail, ou nas próximas aulas também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, antes de iniciar a aula, né? Para a gente não tomar o tempo da aula, do assunto, né? Que a gente vai trabalhar naquele momento. Antes da aula, vocês podem trazer, tá? Que a gente fala um pouquinho, discute, não tem um problema nenhum, tá? Em relação a isso. O objetivo meu e do Dom, né? Que eu conheço o pessoal que trabalha, já trabalho com eles. Já trabalhei, né? E trabalho em outros momentos também. O objetivo é que vocês consigam realmente aprender o conteúdo e que venham a ter o êxito no concurso, né? A nossa satisfação é a aprovação real de vocês. Então, nós queremos que vocês passem, que vocês alcancem os objetivos de vocês. Inclusive, eu coloco sempre essa frase, eu acredito realmente nisso, tá? Que estudar não é perder tempo, né? Com o estudo, a gente consegue alcançar o que a gente sonha, o que a gente almeja, né? Aqui a frase traz o mundo inteiro, mas o mundo inteiro pode ser diferente para cada um, né? Depende dos objetivos, dos sonhos. Então, estudar é o meio que a gente tem de alcançar. Então, nosso objetivo aqui com o Dom é que vocês aprendem e que a gente possa facilitar vocês nesse processo e que vocês alcancem o objetivo de vocês, que neste momento, né, é a aprovação no concurso. Então, conte com a gente e espero contar com vocês, né? Na semana, vai se iniciar a partir do dia 16, nós vamos ter aulas regulares, tá? Cada semana nós teremos um momento que eu vou estar trabalhando com vocês, e aí eu acredito que a gente vai evoluindo juntos, né? Então, é uma troca aqui de conhecimento do que eu sei para vocês, e vocês também trazem aí as dúvidas de vocês, a gente vai aprendendo junto também. Então, foi um prazer estar com vocês. Ô, professora, só uma dúvida. Igual a maioria, né, dos alunos são da enfermagem, né? Um ou outro que tem uma outra área, né, de interesse a ser estudada. Como que vai funcionar em relação a isso? Pronto. Nós teremos momentos de conhecimento específicos, né? Como eu falei no início para vocês. E aí, incluindo a parte de enfermagem, né? Eu creio que o pessoal, assim que tiver essa parte da matrícula, né? Que o professor Adão falou com vocês, tá com essa parte promocional agora,
Então, assim que o pessoal da logística tiver do suporte, tiver essa informação, né, do perfil né, das pessoas que adquiriram o curso, ou seja, quem é da área de enfermagem, né, quem é de outra área, eles vão estar montando essa programação, tá? Mas não se preocupe, a gente terá momentos dessa parte de legislação, né, que engloba os diferentes cargos, que é comum, né, a esses diferentes cargos, mas teremos também um momento de conhecimento específico, tá? Incluindo a enfermagem. Pode ficar despreocupado. Obrigada, porque eu faço radiologia. Pronto, mas não se preocupe não, que a parte aí do pessoal do suporte, Robert, Silvana, eles vão estar organizando essa programação, tá? Eles têm esse cuidado, desde os outros concursos que a gente vem trabalhando, eles têm esse cuidado de estar observando, vendo quais são, né, os alunos, quais são as áreas que eles se inscreveram, podem ficar despreocupados. Se você quiser falar, Robert, alguma coisa em relação a isso? Dá uma licencinha, só para esclarecer, pessoal, boa noite a todos. A gente, como as aulas iniciaram a partir do dia 16, a gente vai estar colocando lá no grupo de alunos e tal, o cronograma de aulas, como que será, como que vai ficar organizado dentro da plataforma, a disciplina que for de enfermagem, a disciplina de radiologia, entendeu? Então, radiologia, no caso, vai ter um outro professor que vai dar um aulão específico para esse cargo, tá bom? Fica tranquilo que nos próximos dias a gente vai organizando direitinho com vocês lá, a gente vai pedir a opinião de vocês, vocês podem sempre comunicar se tá difícil alguma coisa, é só falar pra gente que a gente tenta sempre melhorar aí para vocês, ok? Ok, muito obrigada, viu? Tranquilo, vamos para cima. Nada. Alguém com mais alguma dúvida? Lucina botou um. Por nada. Estamos aqui para auxiliar vocês. Deixa eu ver, só dar uma olhadinha, Robert, aqui se tem alguma no chat, alguma dúvida. Pronto, Gabriela, eu vou estar encaminhando, viu? Para Robert esse material, e aí ele encaminha para o grupo de vocês. Pode Obrigada. Nada. Gente, muito obrigada, viu, pelas palavras. Eu acho que vamos dar, né? Por hoje encerrado. Espero ver vocês, né? A partir do dia 16. Até. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite com Deus, gente. Eu estou preocupada com a questão da matrícula, porque eu fiz a matrícula, estou com o número, e está lá como pendente, e eu não consigo reverter esse quadro para mim poder ver se eu fui